Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso segundo episódio do podcast, certo? O podcast da Prefeitura, o Teotônio Pode Mais, nosso queridinho canal de comunicação aqui, certo? Hoje nós vamos conversar com a coordenação de saúde mental da Secretaria de Saúde da nossa Prefeitura de Teotônio Vilela, Charles, Douglas e Marília Soares. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, boa tarde, pessoal. Tudo bem, obrigado pelo convite, gente. É isso aí. Pessoal, deixa eu dar um aviso antes de a gente começar, certo? Se inscrevam no nosso canal, compartilhem, deixem o like aqui neste episódio se vocês estão gostando. Deixa aí seu comentário, fala pra gente o que está faltando, o que está melhorando, o que está legal, tá? Dá o seu aval aí e a gente vai se comunicando melhor dessa forma e aí a gente vai crescer cada vez mais, certo? Hoje nós vamos falar aqui sobre um tema bem importante, certo? Que estamos abordando nesse mês de setembro, que é o Setembro Amarelo e por que devemos cuidar da saúde mental o ano inteiro, certo, pessoal? Certíssimo. E nada melhor que conversar com dois psicólogos, né, pra gente entender legal sobre esse tema e ter um bate-papo bem didático, bem interessante, não é isso? Exato. Isso. Então, Charles e Marília, deixa eu conhecer melhor vocês. Sou Charles, sou psicólogo, né? Estou me especializando em psicologia hospitalar. Estou na coordenação de saúde mental aqui em Teotônio Vilela, junto à Marília, né? Então é um prazer muito grande estar aqui nesse momento e trabalhar, né? Conversar um pouquinho com vocês aí de casa sobre esse tema que é tão importante, né? E como você mesmo falou, por que devemos cuidar de saúde mental o ano inteiro, né, Marília? E não especificamente nesse mês de setembro, né? Sou psicólogo, como havia dito anteriormente, e a psicologia é um campo muito vasto, né? Eu não pensava em fazer psicologia, né? Acabei que eu era muito da área de direito, né? Gostava muito de direito, e aí fui começar a ler, né, sobre o campo da psicologia e comecei a me debruçar mesmo e compreender, né, o que a psicologia estudava, né? Por que estudava o comportamento, por que surgiu a ideia de estudar o comportamento, os pensamentos, né? Toda essa questão mesmo do processo de saúde e doença, né, no indivíduo. E aí me encontrei no curso, e realmente quis seguir essa área, né? Hoje eu sou muito feliz de estar na área da psicologia e é um prazer, né, estar dividindo esse espaço de coordenação junto à Marília, de poder ajudar tantas pessoas, né, aqui no nosso município, né, que é um município que a gente percebe que tem uma rede de saúde mental muito ampliada, né, graças à gestão do município, que tem esse olhar, né, para a saúde mental. Não é isso, Marília? Isso. Eu sou Marília. Ao contrário do Charles, eu nunca quis outra coisa, né, a não ser psicologia. Então, desde muito jovem, né, eu sempre gostei muito de gente, sempre gostei muito, inclusive, da comunicação. Então, desde já quero dizer que estou feliz de estar aqui. Acho que a comunicação é uma das formas da gente se aproximar, né, da grande massa, né, da grande população. Então, eu acho que o podcast vai ser uma grande oportunidade de falar, né, de um assunto tão sério. E aí a minha trajetória na psicologia já vai há quase 10 anos, né? Muito tempo. Há quase 10, eu tenho carinha de 16, mas eu tenho 32. Bastante tempo. E aí, minha trajetória na psicologia perpassa tanto o ambiente clínico, né, a formação clínica, que é em psicoterapia corporal, quanto na psicologia social, que é onde eu me encontro na saúde pública, né? Então, toda a formação foi voltada, a minha formação foi voltada para a psicologia social, e quando a gente fala do SUS, a gente fala do social, né? A gente leva em consideração todo o sofrimento mental que uma sociedade vive, que uma comunidade vive. Então, eu também sinto um prazer muito grande de estar nesse momento na coordenação, trabalhando junto ao Charles, né, junto à nossa secretária Isabelle, né, e fazendo uma gestão, pensando em uma gestão para ampliar cada vez mais a rede de atenção psicossocial que a gente já tem tão grandiosa aqui em Teotônio. Tirando o fato de que é um tema bastante importante para a gente abordar em todos os âmbitos e a comunicação é importante neste momento, não é? Da gente propagar mais a informação e
e entender o tema, porque quando se fala de Setembro Amarelo, você já sabe do que se trata, né? Pelo menos aquilo pequeno você sabe o que é falado, o que é abordado aquilo. Mas ainda assim você sempre tem uma dúvida. De tudo existe uma dúvida para ser tirada, não é isso? Exato. E é exatamente isso que a gente vai conversar hoje, né? A gente vai entender sobre o Setembro Amarelo, a gente vai abordar esse tema da melhor forma possível, né? Que vai ser bastante importante para a nossa conversa aqui. Então vamos começar com a frase básica e mais simples que você pode ouvir numa conversa, né? O que é, pessoal? O que é o Setembro Amarelo? Então, Jota, a campanha do Setembro Amarelo, assim como a campanha do Outubro Rosa, do Novembro Azul, é uma campanha de conscientização, né, que a gente tem todos os meses do ano, né, que é um trabalho do Ministério da Saúde em que a gente conscientiza, né, sobre alguma doença, sobre alguma coisa que predomina na sociedade que tenha a ver com a saúde das pessoas. Então, na psicologia, né, falando aqui da área da gente, a gente tem o Janeiro Branco e o Setembro Amarelo. E como você perguntou, no Setembro Amarelo, a gente faz uma campanha de conscientização e prevenção ao suicídio, né? Então, quando a gente fala do suicídio, a gente está falando de um tema tabu também, que não é discutido, né? Que é muito evitado conversar, mas a gente precisa desmistificar isso e entender que é o contrário, né? Aquilo que eu disse a você no início, como é bom, né, a gente estar nesse espaço de comunicação. Então, o que é o suicídio? Como prevenir o suicídio? Né? Então, a campanha de conscientização do Setembro Amarelo, a gente fala sobre tudo isso. E é sobre isso que a gente vai dar uma destrinchada hoje aqui no podcast. Pois é, a gente vai entender mais sobre isso, porque, querendo ou não, é um tema bem delicado, né, pessoal, de se conversar, e a gente tem que abordar da melhor forma possível, para todos entenderem, não é isso? Exato. Então, assim, para vocês, de início, assim, para falar dos âmbitos, sejam familiares, escolar ou as mídias sociais, que são mais importantes também, né? As mídias sociais têm um impacto bem forte quanto a isso. Como que esses âmbitos, eles influenciam na mente do adolescente? Perfeita essa pergunta, Ana Marília, porque quando a gente vai falar sobre prevenção, sobre sintomas, causas, a gente precisa compreender todo o contexto, seja ela para uma causa de um adoecimento, para um sofrimento, né? A gente precisa analisar o todo daquela situação. E aí é importante a gente refletir. Quando nós nascemos, né? O primeiro ciclo que nós somos inseridos é a família, né? Com certeza, É a família. A partir da família, a gente vai criando outros vínculos, seja com os amigos, seja na escola, mas nós vamos ser inseridos em ciclos, né? Em lugares onde nós vamos fortalecendo as nossas habilidades socioemocionais, nossas relações interpessoais, né, com o outro. Então a gente precisa compreender tudo isso. E aí quando a gente vai falar sobre a importância da família, é como eu pontuei, nós somos inseridos naquele ambiente, né? Então é o primeiro espaço que nós estamos inseridos. A partir daí nós vamos construindo relações de afeto, né? Ou deveria, né, estar sendo construída. De afeto, exato, de cuidado. Exato. Desde o início de tudo. Isso. Exato. E aí é nesse espaço, né, que vamos fortalecendo, vamos criando as pessoas de referência. O apoio familiar, né? Sim. Isso. Exato. Nós vamos criando esse vínculo, esse apoio, crescendo, né? E aí, nós, enquanto crianças, a primeira coisa que a gente faz quando a gente chora é procurar quem é a nossa referência. Na maioria das vezes, nossos pais, né? E aí é onde a gente para e compreende. Se na minha infância eu procurava, né? Hoje em dia, eu também estou com sofrimento, supondo que hoje, enquanto adulto, estou com sofrimento. E eu preciso buscar alguém. Então, deveria, né, ser as pessoas que estão ao nosso redor, mas nem sempre são dessa maneira. E é onde a gente percebe, muitas das vezes, a fragilidade nos vínculos, né? E é onde a gente sempre para perceber essas questões. A importância desse vínculo para que eu possa compreender que eu tenho um espaço, né, para que eu possa compartilhar o meu sofrimento, minhas alegrias, que a vida não é só tristeza. Ou até mesmo pedir ajuda, se quiser compartilhar. Sim. Né, a gente... Sim. Isso até pode sair um pouco do âmbito familiar. Exato. Parte para o âmbito escolar, Exato. por exemplo, a ajuda.
Porque tem muitas pessoas também que não é que não procuram, mas não conseguem aquela ajuda dentro do seu Sim. meio familiar. Então vai até a escola, vai até um professor ou um amigo muito próximo, não é isso? Exato. Também inclui o âmbito escolar Isso. neste meio, não é? Exato. E aí o âmbito escolar é muito importante, porque a gente está falando de ciclos, né, de lugares que somos inseridos, e a escola é um deles, né? Então a escola vem nessa perspectiva de fortalecimento, né, do meu eu, enquanto relações interpessoais, de crescimento, de vivências. Socioemocionais. Exato. E aí vem nessa perspectiva, mas a gente também precisa compreender que esse espaço, da mesma forma que ele, muitas das vezes, é acolhedor, né? Muitas vezes o espaço escolar ele é muito acolhedor. O acolhimento que a gente não encontra em casa, muitas vezes a gente encontra no âmbito escolar, seja ele nos nossos amigos, seja ele em um diretor, em um professor, né? Então a gente precisa identificar qual é a nossa rede de apoio. Mas para além também dessas redes de apoio que nós vamos construir no âmbito escolar, a gente também precisa pensar no que pode acontecer de forma negativa no âmbito escolar, né? E aí não só trabalhar causas, mas o que é que gera sofrimento no ser humano, né? O que é que quando a gente pensa em sofrimento, né? Porque às vezes são perdas. As perdas elas vão nos gerar um sofrimento que é natural do ser humano, né? Nós precisamos vivenciar, por exemplo, nossa tristeza, nossa alegria, nossa raiva, fazer esse manejo, esse autocontrole, né? Habilidades socioemocionais. Exato. Exatamente, que vai florescendo assim, conforme o passar do tempo, né? Da criança ao adolescente, é ali que você vê que tem muita fragilidade, principalmente, né? Na mente do adolescente, do pré-adolescente. Exato. E são habilidades que nós vamos moldando a cada dia que passa, né? Nossas habilidades elas vão se fortalecendo. Então nós vamos fazendo essa compreensão do que eu gosto, o que eu não gosto, o que me adoece, qual o ambiente que me adoece, né? O que me gera sofrimento. E aí os pais, os professores, nós enquanto rede e população, sociedade, também precisamos estar atentos, né, a isso, porque não é uma questão isolada, mas é uma questão coletiva. Não é isso, Marília? Isso, e dentro da escola tem um fator importante aí, né, que a gente precisa discutir, que é o bullying, né? O bullying é um causador de sofrimento, né, dos jovens, das crianças. E aí o bullying traz algumas discussões no sentido de todas as camadas que o bullying atinge, né? Então, a autoestima do jovem, né? A sua autoimagem, como é que esse jovem está se olhando, né? Que exigências é que estão fazendo, né, para esse jovem. E aí a gente precisa introduzir também aquelas camadas, os recortes, né, que a gente fala, que é o recorte de gênero, o recorte racial, o recorte de classe social. A gente não pode deixar de fora, né, porque é uma discussão extremamente ampla, não é o bullying em si, né, mas o que tem por trás desse bullying, né? E aí entra a perspectiva de psicoeducação também, né? Então aqui na nossa rede de educação de Teotônio Vilela, a gente tem a disponibilidade de psicólogos na rede, né, de educação. Então, é extremamente importante que se trabalhe a psicoeducação, né, porque o aluno está inserido, como o Charles falou, no lugar em que ele está crescendo, ele está se desenvolvendo. Com o que é que esse aluno está se identificando? Né? Com o que é que esse aluno está se identificando a ponto de algo determinar o futuro dele? Né? Então, esse jovem não pode estar sozinho, né? Esse jovem precisa se sentir seguro no âmbito familiar, mas e o âmbito escolar, que ele está gerando todo um desenvolvimento, ele está se conhecendo e se reconhecendo no lugar, né? Então, a gente fala dessa perspectiva de psicoeducação para que a escola também tenha esse olhar, né, para a parte emocional do aluno, né, que fique atento no sentido de dizer, de perceber se aluno é tão, né, eufórico ou é tão participativo e comunicativo, ele está diferente. O que será que está acontecendo? Né? O que é que será que está acontecendo? Chama para chegar junto, né? Pergunta, acolhe. Às vezes é só um acolhimento, um abraço, um carinho, um afeto que ele está precisando, porque às vezes não, a outra rede de apoio à família não tem, ele não tem de lá. E às vezes ele busca na escola, busca nos colegas, né? Então a escola é um âmbito bem importante. Marília, a gente pode dizer que o bullying
entrada para todo esse sofrimento. Pode-se dizer que é o início disso tudo, não é? Sim, a gente pode dizer que é o início disso tudo, caso principalmente um jovem não tenha nenhum outro gatilho de sofrimento. E que ele começa a não querer ir para a escola, né? Ele começa a inventar desculpa, inventar que está adoecendo, por exemplo, para não ir para a escola. Então tem que investigar o que é que está acontecendo na escola, né? Se não for o bullying, é o quê? Que ele não tá querendo ir pra escola? É no caminho da escola que ele tá com medo? É alguma coisa que tá acontecendo no caminho da escola? Às vezes não é nem na escola. Não é nem na escola. Então, é preciso investigar, porque o bullying, a gente fala de uma quebra de espontaneidade. O aluno vai deixar de fazer o que ele quer, de ser quem ele é, né? De vestir o que ele quer, de usar o cabelo do jeito que ele quer, de ter vergonha da sua cor de pele. Né? Então, a gente está falando de uma coisa que atinge diversas camadas. Né? A gente tem que levar em consideração o bullying, lembrando como um estopim, que pode ser um estopim para esse sofrimento mental, mas o que é que tem por trás desse bullying? Quais as camadas que ele está atingindo, né, nesse adolescente? Exato. E aí também podem ser muitas coisas, e uma delas, acho que uma das mais fortes também que está incluída, que a gente também falou aqui nos âmbitos, são as mídias sociais. Isso. Não é isso? Exato. As mídias sociais, elas estão bastante inclusas nisso, né? Também de forma boa, né? A gente vê alguns portais de acolhimento, né? Alguns portais digitais que a gente pode acessar, mas também é um mundo à parte do nosso, né? A gente pode falar dessa forma, que pode impactar muito na vida da criança ou do adolescente, né? Ou até do adulto, aquele adulto Exato. que tá machucado já há muito tempo, mas tá ali e pode ser o estopim também dele, né? Exato. As mídias sociais, elas são muito importantes, né? Inclusive, nós estamos aqui em um Exato. formato, né? Inserido em uma mídia social, né? E tem muitas as potencialidades. Mas quando a gente para pensar na sociedade em que estamos vivenciando hoje, que é principalmente no pós-pandemia, né? Muitas coisas se moldaram, mudaram, né? Avançaram. Então, assim, é muito importante a gente refletir sobre as importâncias das mídias sociais. E aí, quando a gente fala de mídias sociais, muitas das vezes a gente trata muito questões, por exemplo, de comparações, né? Estou eu e Marília no mesmo âmbito escolar, por exemplo. Marília consegue ter coisas que eu gostaria de ter e eu me sinto inferior porque Marília tem e eu não consigo ter, né? E aí entra até numa questão como a Melissa falou, nas questões do social, né? De questões financeiras, que Marília talvez tenha uma condição financeira melhor do que a minha, do que os meus pais, do que o meu ciclo social como um todo. O jovem começa a fazer comparações a si mesmo, né? Com as pessoas que... Porque na mídia social, a gente vê nas redes sociais, a gente vê tudo maravilhoso, tudo Exato. bonito, né? A gente não vê o que é que tem por trás daquilo. E aí começa a se comparar, né? Por que isso está acontecendo com ela? E comigo nada dá certo, não é isso? Exato. E aí é onde entra essa questão de inferioridade, das comparações, por que isso não acontece comigo, por que eu não tenho esse acesso, né? E aí, quando a gente trata sobre mídia social, Instagram, todas as redes sociais, né? A gente vê muito a vida perfeita do outro, né? Eu consigo visualizar uma vida muito perfeita. Mas o meu sofrimento, talvez aquela carga emocional que eu estou vivenciando, aquela dificuldade que eu estou passando, interna, ou seja, no meio social, na minha casa, onde quer que esteja, onde quer que seja, na verdade, eu não consigo visualizar, né? Porque a gente só mostra na nossa rede social uma certa parcela, né? Do que a gente está Isso, vivenciando. exatamente. A gente, por mais que a gente acorde e vá mostrar nosso dia a dia, em algum momento a gente não mostra tudo, né? Então é muito importante a gente pensar no que a gente está tendo acesso nessas mídias sociais, A sabe? gente tem muito acesso à vida perfeita de muitas pessoas. Não é isso, apenas isso. Até porque numa rede social ninguém vai querer mostrar o que está acontecendo de ruim, né? Mas Exato. isso, não é? Mas isso impacta de uma forma diferente, querendo ou não. E aí traz esse sentimento de inferioridade em muitas pessoas. Não é isso? Exato, A autoestima também impacta muito nisso. exato. Até porque quando a gente fala de mídias sociais, a gente tem que pensar
no mundo atual, né? Também vamos fazer esse paralelo com o mundo atual. Que mundo é que a gente vive? Então, que mundo é que a gente vê na mídia social, né? Então, a gente vive num mundo que exige uma produtividade imensa, que exige que você não pare um segundo, que você não tenha pausas para descansar. Então, a gente romantiza trabalhar demais, a gente romantiza ter tanta coisa para fazer. Então, a gente vê também essa questão da sensação e sentimento de inferioridade, o que eu já tinha falado no bullying, né, também, é uma exigência de um padrão de corpo que a gente até hoje não sabe quem inventou esse padrão de corpo, né? Então, você precisa começar a filtrar também o que é que você vê, o que é que lhe deixa bem e o que é que lhe deixa mal, né, na rede social. Porque se a gente lá só vê coisas boas, que a gente veja e escolha, porque a gente tem essa opção, tem várias opções, do que a gente deixar de seguir, silenciar, a gente tem várias opções, né? Mas hoje, inclusive na atenção básica, nos atendimentos, a gente vê muito esse discurso dos pacientes, né? Então, vai, pergunta, a gente vai cavucando, chega na rede social. Não tem para onde correr. Porque é um fator ansiogênico. Sim. A rede social gera ansiedade. É indiscutível, gente. Né? Então, que a gente tenha inteligência e sabedoria mesmo de se olhar e dizer, eu preciso assumir que a rede social, e qual delas, porque a rede social não é só o Instagram, né? Não é só o YouTube. Sim. Mas qual rede social me deixa mal? O que é que eu posso fazer para me sentir melhor? Né? E para que essas redes não me atinjam tanto. Até porque, pegando o que vocês dois falaram, a gente posta uma parcela, né, da nossa vida ali. E a parcela que a gente posta é sempre coisa boa, né? Sim. Valorizando o que a gente tem de bom, o que a gente conseguiu e tudo mais. Mas é importante toda a comunidade lembrar que cada um tem sua jornada. Cada um tem sua jornada de vida, cada um tem seus pequenos, médios e grandes sofrimentos, tem suas questões emocionais, suas questões psíquicas, né? Seus sofrimentos físicos, orgânicos. Ninguém sabe da jornada de ninguém. Então, é necessário que isso fique claro. É importante a gente lembrar e dizer, poxa, eu queria tanto ter essa casa que essa pessoa tem. Tá, mas como foi que será mesmo que essa foi fácil? Pra essa pessoa ter essa casa, ter esse carro, ter essa roupa, né, que ela tem. Então, é a gente lembrar que cada um tem sua jornada também. Exato. Né? E aí Marília traz uma questão muito importante de como se fosse uma autoanálise, né? De fazer realmente essa autoanálise do que nós estamos consumindo, né? Nas nossas redes sociais, nos meios de comunicação, né? Nos streams, né? O que a gente tá... Porque às vezes a gente acha, por exemplo, o adoecimento, ele é muito... ele é orgânico, né? São sintomas físicos. Mas o que nós estamos consumindo, né? Porque o que está me causando ansiedade, né? Tô ficando muito ansioso. Um exemplo, quando a gente fala sobre ansiedade. Tá, compreendo que quando eu assisto algum tipo de filme, eu fico muito ansioso, né? Então eu potencializo os meus sintomas ansiosos, né? Então por isso que é tão importante fazer essa análise, não só nas mídias sociais, mas até no meio como um todo. Marília teve uma fala muito assertiva quando fala sobre biopsicossocial, né? Que é um termo que nós usamos para definir o sujeito como um todo. Não só um sujeito no sentido orgânico, né? Mas no sentido que quando a gente fala sobre emoções, sobre o ciclo social que ele está inserido, o meio social, né? A espiritualidade, os gostos dessa pessoa também, tudo isso influencia, né? E nós precisamos observar nós, seres humanos, como um ser biopsicossocial, que estamos inseridos em um lugar, que vamos dialogar com muitas pessoas, né? Que vamos estar em lugares diferentes e nós vamos afetar o outro e também vamos ser afetados, né? Forma, exato. Negativa, né? Exato. Exatamente. Porque da mesma forma que nós aprendemos com você, você aprende com a gente. Nós aprendemos com outras pessoas e é uma troca, né? Então é muito importante compreender esse espaço do outro, né? Até onde vai também essa limiar, né? De o que o outro gosta, até onde eu posso ir também com o outro, né? Marília falou sobre questões corporais, né? Tá, eu compreendo que essa pessoa é dessa maneira, mas talvez essa pessoa já tenha essa visão que ela é dessa maneira. Sim. E eu preciso reforçar isso que é ela... importante.
que ela é dessa maneira, sabe? É nesse sentido e perspectiva mesmo, de olhar do que é meu e o que é do outro, muitas das vezes, né? E a gente fazer essa autoanálise, né? Porque às vezes o outro já se compreende, né? E ele tá muito bem, né? Então não preciso reforçar isso. Mas né? às vezes, por exemplo, eu tenho algo que é bem nítido e todo mundo percebe, você pode perceber em mim, mas eu nunca procurei me entender. Né? Eu não entendo isso, e aí isso casa com a informação direitinho. Não é mesmo? Nas redes sociais, nas mídias sociais, a gente consegue entender dessa forma. Aquilo que chega pra gente, o famoso algoritmo. Não é isso? É aquilo que a gente às vezes nem procura, mas chega e a gente começa a associar com muita coisa na nossa vida, a gente Sim. começa a consumir de uma forma estrondosa, né? E acaba afetando de tal forma. Mas e as comunidades? E as comunidades nas redes sociais? Isso também afeta e eu acho que pode afetar até mais, não é isso? Hoje a gente vê que as redes sociais têm comunidades por aí que entendem de uma forma e é aquilo para elas. Não importa se chegar alguém e tentar falar alguma coisa, ele vai ser deitado com nada e que ele não entende. As comunidades das redes sociais também são muito perigosas quanto a isso. Vocês não acham também? Sim, com certeza. Até porque a gente junta dentro de uma comunidade pessoas que pensam da mesma forma, né? E geralmente, a maioria das vezes, são pessoas que não se dão a oportunidade de, pronto, vou usar uma expressão básica da nossa sociedade, né, atual. Eles não se permitem furar a bolha, né? Exato. Então, escutar o que é diferente, né? Ver uma perspectiva diferente. Então, as comunidades são, sim, perigosas, né? No sentido de influência mesmo, né? Mas é importante a gente dizer que é preciso as pessoas se permitirem também falar sobre coisas, né? Falar sobre assuntos que não são tão discutidos, falar sobre assuntos que elas têm um pré-conceito sobre uma coisa. Então, quando a gente fala de comunicação, a gente fala de informação, né, também. Então, o que a gente está fazendo aqui é informando a comunidade, né? Então, é importantíssimo procurar informação sobre as coisas para que a gente não crie preconceitos e haja de acordo com aquele preconceito. Porque, às vezes, é pela falta de comunicação, pela falta de conhecimento, né, sobre um assunto que a gente toma certas atitudes, né? Assim como o que a gente está fazendo no município o setembro inteiro, né? Que é falando sobre um assunto que é difícil, né? Mas que ele precisa ser falado, né? E a gente está comunicando aqui para a comunidade inteira de Teotônio exatamente sobre esse assunto. Então, a gente está furando a bolha, né? De alguma forma, a gente está acessando pessoas que talvez nem tivessem acesso a esse conteúdo. A gente está conversando sobre isso. Exatamente. A gente está auxiliando, a gente está ajudando de tal forma. Porque, na maioria das vezes, alguém não tem nem com quem conversar. Exato. Né? E é por isso o nosso meio aqui é importante, né? A comunicação é importante definitivamente nesta parte, para ajudar aqueles que nem sabem o que falar. Eles Exato. só olham para algum lugar e não conseguem, né? E a comunicação está aqui para isso. Exato. Né? Dessa forma. Por isso que o nosso tema é Setembro Amarelo, porque cuidar de saúde mental o ano inteiro, né? Porque quando a gente fala sobre saúde mental, não é só aquele acontecimento, mas muitas das vezes são junções, né, de diversos acontecimentos, né? Do que eu estou vivenciando, como que eu estou lidando com o que está me causando sofrimento, o que está me angustiando, né? E eu preciso compreender muitas das vezes. Eu preciso, enquanto sujeito, fazer essa autoanálise também, no sentido, tá, isso é pontual, isso já tem um tempo, como que eu venho me sentindo, né? Os sinais de alerta que eu mesmo me percebo, né? Talvez estou diferente, né? As pessoas falam muito isso, eu tenho me sentido diferente. E aí é onde surge realmente essa autoanálise, né? Porque ninguém mais me conhece do que eu mesmo. Isso. Né, Jota? Exatamente. Ninguém lhe conhece mais do que você mesmo, né? Então, algumas iniciativas precisam partir de nós mesmos, né? Mas quando a gente vem trabalhar sobre isso, é muito essa junção mesmo de tudo, né, Marília? Isso. Da família,
de mim enquanto sujeito inserido nesses ciclos sociais, o que é que eu estou consumindo. Então, assim, são muitas junções. E aí, quando a gente vem falar sobre o Setembro Amarelo, é um tema que as pessoas também, como Marília apontou no início, que é um tema que é tabu, né? As pessoas vão falar, as pessoas já ficam meio receosas, já mudam a expressão corporal. Meio complicado, meio perigoso de tal forma. Exato, exato. Mas é importante que as pessoas também compreendam que, apesar de ser um tema que nós sentimos, né, quando falamos sobre isso, que precisa ser debatido. Sim. Né? E aí, quando a gente fala muito sobre isso, a gente percebe muito que as pessoas se cobram sobre sinais, né? Sinais, sintomas, ninguém observou, tá. E aí é onde a gente entra numa reflexão. Será que os sinais que as pessoas dão, eles são universais, né? Será ou não, né? É importante a gente compreender, porque às vezes as pessoas nem dão sinais. E aí, essa cobrança de sinais e sintomas, muitas das vezes, gera uma cobrança até para o familiar de uma pessoa que estava adoecida, né? Que estava em sofrimento. Porque quando a gente fala sobre a questão do suicídio, uma coisa é fato, um sofrimento existia ali, né? E aí, quando a gente vem trabalhar sobre tudo isso, a gente reflete muito sobre os índices, por exemplo, né? As mulheres tentam muito mais que os homens, mas os homens conseguem mais que as mulheres. Exato. Por quê? Quando a Engraçado, não é isso? É. Chega a ser cômico essa parte da autoajuda também. Exato. Porque os homens, quando a gente vai refletir sobre masculinidade frágil, né? Primeiro que nós, homens, nós temos, quando nós somos inseridos, né, no mundo, a gente sente muito essa questão de não chore, né? Que você precisa ser forte, que você precisa ser isso, que você é o provedor da casa, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em um provedor que se vê em um processo de adoecimento, que tem pessoas que demandam de um cuidado daquela pessoa, que se vê numa dificuldade financeira, por exemplo. Exato, né? Quando você é um pai de família, né? Como as pessoas dizem, que eu preciso botar comida no prato, que eu preciso cuidar, que eu preciso ser a cabeça da família, sabe? E logo o mais forte. Exato. Mais forte, assim, fisicamente e mentalmente. Exato. E aí, vocês aí, homens que estão aí de casa, é importante refletir sobre isso, né? Que nós, não é porque somos homens, que nós somos menos homens ou mais homens, não. É que nós, enquanto seres humanos, nós temos um processo de saúde e doença, né? E a gente precisa compreender esse processo mesmo. E se sentir acolhido e, se a gente precisar de ajuda, que nós possamos buscar, né? Sem medo de julgamento. Isso ainda é um tabu. Isso. Quando o Charles fala sobre os índices, né? Aí tem a questão do índice também de quem desses dois públicos procura mais no sentido de cuidado na saúde. Então, é estrondosa a quantidade de mulheres que se cuidam mais do que os homens, né? Então, os homens geralmente são mais negligentes com a saúde. E eu tô falando do modo geral, né? Nem da saúde mental, né? Então, assim, é preciso quebrar esses tabus também. Você pode adoecer, né? Você pode adoecer, você pode estar em sofrimento. E, principalmente, nem o homem, nem a mulher, nenhum dos dois precisa passar por isso sozinho, né? Então, assim, lá no início, quando a gente fala da rede de apoio da família, né, e da escola, a gente precisa lembrar da rede de apoio de saúde também, que a gente tem aqui, né, que a gente vai falar um pouquinho mais no final, mas é importante lembrar também, a gente tá aqui para cuidar de você, né? A gente tá aqui para cuidar da comunidade, né? Então, tem psicólogo em todas as UBSs, temos ambulatório, né? E a gente vai falar mais no fim, mas assim, é importante lembrar que tem um profissional de saúde ali e, inclusive, o psicólogo tá ali para lhe ouvir, né? Tá ali para lhe acolher, né? Então, é importante lembrar para que esse homem que tem essa dificuldade também, para todo mundo, mas como a gente fez esse recorte, né? Que a gente sabe que ele sofre também e ele não precisa passar por isso sozinho. A gente consegue entrar num tema, num subtópico bem importante que é aqui, que é a grande importância da terapia. Sim. Não é isso? Exato. Que muitas pessoas, eu sinto que agora não, mas pelo menos antigamente muitas pessoas ainda tinham preconceito com a terapia, né? Quem faz terapia? Não, assim, falando do âmbito social, que
É muito falado, né? Quem faz terapia é doido. Quem faz terapia é doido. Eu não sou doido. Pra que eu vou fazer terapia? Não é isso? Acho que vocês já ouviram muito isso também. Demais. Sim. Não é? Você disse que hoje nem tanto, mas continua. Você acha? Continua. A gente escuta semanalmente. Exato. A gente percebe muito essas questões de como se o cuidar de saúde mental estivesse muito ligado a transtornos mentais, Isso. né, Marília? E não é nesse lugar de transtornos mentais, porque muitas das vezes nós procuramos a psicoterapia, o processo psicoterápico junto ao psicólogo, porque eu também preciso me compreender, né? E nós falamos justamente de autoanálise, e às vezes é de análise, né? De compreender como que eu estou lidando com as situações que permeiam o ambiente que eu estou inserido, né? Como que eu estou lidando com a minha raiva, né? Por que que eu me sinto tão triste quando alguém faz isso comigo? Por que que eu ajo dessa maneira, né? E nada melhor do que a gente se autoanalisar, né? Então é nesse processo de escuta, de compreensão, de errei, mas agora eu posso corrigir, entende? Então vocês estão aí de casa, compreendam que psicoterapia é muito mais do que cuidar de um adoecimento, mas muitas das vezes é promover e prevenir as doenças, Exato. né? E isso é muito importante. A importância da conversa neste âmbito, por assim dizer, neste que gera um problema, né? Conversar, no final, sempre resolve alguma coisa, né? Seja boa até, mas na maioria das vezes é coisa boa. Exato. Mas, E aí, para além também da psicoterapia, a gente vê muito essas questões do medo, né, de entrar em um processo psicoterápico. Às vezes a gente está passando por um processo de adoecimento e acha que, mas eu sou tão assim, eu frequento tantos ambientes, mas todo mundo no mundo pode passar por um adoecimento, tá, gente? Ninguém garante que ninguém nesse mundo não vá passar por um adoecimento, porque pode ser um adoecimento orgânico ou mental, né? Pode ser um sofrimento, pode ser uma perda que me causa um sofrimento, né? São muitas questões que me fazem pensar no processo de psicoterapia e de sofrimento, e talvez. é como assim, levando pelo lado mais simples de se falar, é como pegar uma gripe. Todo mundo está sujeito a pegar uma gripe. Exato. Basta mudar o tempo e a sua imunidade está um pouco baixa. É simples. E isso que é o perigoso, né? A gente não sabe, a gente tá bem agora, mas o que vai acontecer? O que pode acontecer depois? Então todo mundo tá sujeito a passar por isso. Exato. E aí, aproveitando esse momento, como nós falamos, né, sobre os homens, sobre como todo mundo pode entrar nesse processo de adoecimento, de autocuidado, de autoanálise, recentemente nós vimos a questão do Wesley Safadão, né? Que é um cantor conhecido nacionalmente, que tem uma condição financeira muito boa, né? E precisou dar uma pausa na carreira, né? E aí eu estava até comentando com Marília essa questão, né? E Marília trouxe um ponto, que ele falou que teve a sensação de ansiedade e ele não queria aceitar que ele estava tendo uma crise de ansiedade. E que não foi agora que surgiu, né? Ele já tinha sentido esses sinais. Desde 2017. Exato. Então, veja, Wesley Safadão em sofrimento, fazendo shows, fazendo tudo que tem que fazer, de 2017 pra cá, em sofrimento. E a gente descobrindo agora. E a gente descobrindo aliás, agora. ele aceitando também agora, né? E colocando isso para público agora. Então, olha só quanto tempo ele teve que lidar com isso. E, às vezes, quem sabe, se auto-sabotando e não entendendo o que está acontecendo com ele, né? Desde 2017, faz muito tempo. Então, o que uma ajuda poderia causar, né, de bom para ele desde esse tempo aí? Isso. E aí, quando, na entrevista, né, quando ele fala assim, que ele não queria aceitar que ele estava tendo uma crise de ansiedade, a gente já pega um tópico que é muito frequente na saúde mental, que é sobre a ansiedade, né? A quantidade de gente que chega, me diga o que é que você está sentindo? Eu estou ansioso, né? Então, a ansiedade em si é o resultado de alguma coisa, né? A gente não vai cuidar da ansiedade, a gente vai cuidar do sofrimento que está causando a ansiedade, né? E aí eu faço o link com o nosso foco aqui, que é a prevenção ao suicídio. O suicídio é o fator final. Por isso que até então a gente não se aprofundou exatamente no suicídio, e talvez a gente nem vá.
Porque a gente precisa conversar exatamente do que tem por trás do final. Que é a decisão, porque o suicídio é o fim das contas, né? O que a pessoa teve que passar, aguentar e suportar para tomar a decisão De tirar a de própria vida. tirar a própria vida. Então, Exato. a pergunta é, o que foi que aconteceu antes disso tudo? Não é? Então, muita coisa. Ninguém decide assim, por alto, assim, do nada. Entendeu? Então, aconteceu algum fator. E é isso que a gente tem que trabalhar. Né? Isso é isso Exato. que a rede de saúde aborda no Setembro Amarelo em si e no ano todo. Exato. Não é E isso? no ano todo, exatamente. A campanha existe para a gente dar um foco maior no mês. Mas o título, né, que a gente deu aqui para nossa entrevista, para essa conversa, é exatamente isso. A gente não pode esquecer de trabalhar a saúde mental o ano inteiro, né? Que a gente não sofre só em setembro, né? A gente sofre o tempo inteiro, né? Eu tava sofrendo, vamos colocar aqui um sofrimento pequenininho só para exemplificar, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer o podcast rouca desse jeito e tal, não sei o que. Causa um pouquinho de agoniazinha, Desconforto, né? desconforto, e você fica, é melhor eu não ir, melhor a gente adiar, melhor... Não, mas é um compromisso. Não interessa a minha rouquidão, o que interessa é a informação que vai ser passada. Sim. Tá conseguindo me ouvir? Tá, ótimo, a informação vai ser passada, né? Então, assim, a gente não sofre só em setembro, né? A gente precisa pensar, que é o que eu sempre digo, assim, a gente leva muito em consideração quando quebra o braço, a gente corre para o hospital. Ai, uma diarreia, corre, Maria, 10 dias de diarreia, pronto, é o fim dos tempos. Desidratou, corre para o hospital. Mas é aquela angústia, né? A gente às vezes deixa, tomar um chazinho, ou dormir, encontrar uma amiga, tudo certo. Aí vai, esconde, não cuida daquele sofrimento que já não é de hoje, né? Quando vê, você tá num turbilhão, né? Então, por isso que a gente fala da importância da psicoterapia. Ô Marília, Né? e É você trouxe um importante. ponto muito importante, né? Sobre, sair com meu amigo, ir a um barzinho, ir lanchar, o que tiver que fazer, né? Andar de bicicleta, correr, são questões terapêuticas que não substituem a terapia. Isso. São Entende? fatores que contribuem, Exato. mas não cede o espaço da psicoterapia. Exato. Né? Isso. Até porque muitas das vezes essas atividades terapêuticas ela vem trabalhar em junção à Exato. terapia, né? São terapias integrativas, Isso. né? E a gente fala assim da psicoterapia, é importante conversar com o psicólogo. A gente precisa dizer que psicologia é uma ciência, né? É importante lembrar disso. Psicologia é uma ciência e não vai ser uma conversa qualquer. A gente vai escutar com técnica, né? A gente vai dar uma devolutiva com técnica. Então, não é uma escuta qualquer, não é um acolhimento qualquer, assim como o acolhimento do seu amigo, do seu pai, da sua mãe, da sua tia, do seu primo, né? É um acolhimento profissional, né? Por isso que eu tô dizendo, a gente vai ao médico quando quebra alguma coisa, a gente vai ao otorrino quando tá com dor de ouvido, com a garganta inflamada, né? A gente precisa lembrar do psicólogo. Vamos lembrar do psicólogo, minha gente. Às vezes o problema é quando a gente percebe uma doença, uma dor de cabeça, uma febre, uma garganta fechada, né? Algo desse tipo. Mas quando é que a gente para analisar como é que está a minha cabeça? Exatamente. Né? Algumas coisas que eu estou pensando, que eu estou sentindo, isso aqui é normal mesmo? Será que eu estou pensando da forma certa? Como é que eu estou lidando com os meus problemas? Exato. E aí você toca em um ponto muito importante quando a gente vai refletir sobre os nossos problemas. O que é que ele está nos causando, né? Porque às vezes a gente está com dor de cabeça, né? Uma preocupação. Às vezes a gente está com aquela caspa, né? De forma muito exacerbada, né? Tudo bem que tem as questões de produtos químicos que nós utilizamos, né? Sim. Mas quando a gente vai parar para pensar da forma que o nosso adoecimento muitas das vezes pode potencializar, né, Marília? E aí, o que a gente percebe quando estamos no posto de saúde, que a gente vai fazer uma roda de conversa, uma sala de espera, conversar mesmo, bate-papo, né? As pessoas perguntam aquelas marcas roxas no corpo, né? Tudo isso, muitas vezes é estresse, né, Marília? Isso.
eu não estou sabendo lidar com aquela situação, às vezes aquela raiva, eu tô com tanta raiva de uma situação. E o meu corpo, nosso corpo é muito inteligente, tá, gente? Nosso corpo, a nossa mente, o nosso corpo são muito inteligentes. Até mais do que nós. Exato. E aí, mesmo que a gente não busque uma forma de lidar com isso, de colocar para fora, seja falando, seja fazendo atividade física, o nosso corpo se encarrega de falar pela gente, dizer assim, ó, isso aqui, né? Vamos cuidar porque eu também preciso de cuidado. O corpo fala, né? Exato, exato. A gente vê queda de cabelo. Então, assim, minha gente, são muitas formas de adoecimento que nós precisamos muitas vezes ter mesmo esse autocuidado mais presente, né? E quando a gente fala de autocuidado, gente, não é só autocuidado que é o skincare, né? Quando a gente fala sobre autocuidado, as pessoas pensam muito no skincare. Mas é autocuidado mesmo com tudo. Nos ambientes tóxicos, né, que estamos inseridos, nas nossas relações. Quais relações frutíferas, né, estamos tendo, construindo? Que relações são essas, né? O que está me causando? Então é muito importante a gente fazer essa realmente análise, né? E aí quando a gente fala sobre saúde mental, muitas vezes é sobre essa questão de se autoanalisar, né? Às vezes aquela doença que a gente percebe já é o fator diagnóstico de um problema da nossa cabeça, né? Às vezes a nossa imunidade baixa do nada. E aí o que é isso? Às vezes é o cansaço. Ou, quem sabe, a nossa pressão sobe ou baixa também. Sim. Às vezes é causador disso. Exato. Não é? Já é o fator decorrente de algum problema que a gente está criando na mente. Exato. Você pontuou uma questão muito importante sobre hipertensão e diabetes, tá, gente? Vocês estão aí de casa. Às vezes as pessoas passam por um processo de estresse, de susto, uma perda de alguém, não necessariamente perdas de pessoas, mas perdas de trabalho, de oportunidades, né? Do que quer que seja. E aí as pessoas, por exemplo, que têm diabetes e hipertensão, a primeira coisa que elas dizem, minha cabeça está doendo, né? Vamos aferir minha pressão arterial, como é que tá? Vê lá, que tá, a gente chama de descompensada, né? Que tá, subiu demais, que não é, normalmente não é aquele valor que está aparecendo ali, né? Então isso é muito importante. O diabetes também, então é muito importante esse autocontrole. E aí, autocuidado, quando a gente fala sobre autocuidado, talvez o autocuidado para pacientes, por exemplo, que têm hipertensão e diabetes, talvez seja tomar medicações da forma certa, da forma que é passado pelos profissionais. Porque é um medicamento que, se eu estou bem hoje, eu tomo, né? Se eu estiver mal amanhã, eu tomo também. Mas se depois de amanhã eu estiver bem, eu não vou pensar se eu tomo ou não tomo. Eu tenho que tomar, porque é um remédio, um fármaco de uso contínuo, né? De controle, né? E não um remédio para dor de cabeça, entende? Hoje eu estou com dor de cabeça, então eu tomo esse medicamento. E isso é muito importante. Isso é autocuidado. Isso é cuidar de mim mesmo. É fazer algo que o outro não pode muitas vezes fazer por mim, que só eu posso fazer. Isso, e quando a gente fala de autocuidado também, o autocuidado também está ligado a você também ter acesso a algumas coisas, né? A gente não pode esquecer. Então, é importante ter acesso a lazer, Sim. importante ter acesso a uma alimentação de qualidade, né? Importante ter acesso à arte, né? À cultura. Então, tem uma música, né, de Arnaldo Antunes chamada Comida, que ele diz, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Então, é exatamente isso que a população quer, né? Quer comer, mas também quer ter acesso a algumas coisas, né? Isso é bastante importante também. A gente falando disso tudo, também tem aquelas pessoas que, por exemplo, não veem um tempo na vida delas para se cuidar. Diz, minha vida é muito corrida. Eu acordo 7 horas da manhã, eu vou trabalhar, tenho 1 hora de almoço, aí eu saio, preciso estudar, ou eu tenho 2 empregos, ou eu tenho que cuidar da casa, eu sou dona de casa, eu tenho que cuidar de tudo, tenho que cuidar de filhos. E essas pessoas, como é que funciona para elas? Alguma dica, alguma ajuda? Porque essas pessoas também é um grupo que a gente tem que se preocupar. Sim. Também, não é? Porque se eles veem que não tem tempo para se cuidar, o que vai acontecer depois com elas?
Exato. A gente trabalha muito com um termo chamado tempo de qualidade, né? Que nesses últimos tempos tem se tornado, tomado uma proporção maior, né? A gente vê muito nas redes sociais. Mas quando a gente fala de tempo de qualidade, a gente também precisa compreender que nós temos nossos deveres, né? Nossas atividades que precisam ser realizadas de forma realmente, né, eficiente. Mas muitas das vezes a gente também precisa compreender que a gente precisa das pausas, como Marília citou. Pausas por quê? Talvez o meu filho também precise de atenção. Eu preciso de atenção. Eu preciso fortalecer o meu vínculo familiar. Eu preciso também espairecer minha mente, né? Porque às vezes a gente está tão ligado às burocracias e tudo que está ao nosso redor, mas a gente esquece que nós somos seres humanos e precisamos fortalecer o nosso eu, as nossas relações, cuidar e zelar por isso, né? Isso. É muito importante também, né? Assim, acho que foi mais uma autocrítica também, porque às vezes a gente vê que tem tanta coisa que acontece na nossa rotina, a gente cria uma rotina muito corrida e diz, e agora? Onde é que eu arrumo tempo para fazer tal coisa? O Jota, é importante também a gente fazer um recorte. Vou pegar só um exemplo, né? Para a gente falar sobre que a gente não pode deixar de dizer que vão sim existir pessoas que não têm rede de apoio. Sim. Então, às vezes, tem uma mãe solo que tem 3 filhos para cuidar e realmente ela não tem tempo de Perfeito, cuidar dela Marília. mesma, né? Então, assim, se chega uma demanda dessa para a gente na psicologia, um dos olhares que a gente precisa pensar é quais alternativas que essa pessoa tem, né? Então, a gente vai trabalhar com a alternativa que dá para trabalhar, né? Então, seus filhos cochilam que horas, né? Tente colocar suas pernas para cima 10 minutinhos enquanto seus filhos estejam dormindo, né? Ah, tem prato para lavar? Prioriza o descanso, lava depois. Ah, vai juntar muito prato? Prioriza o descanso, lava depois, né? A roupa pode esperar. A roupa suja espera. O prato sujo espera. A casa para varrer espera. Se for pensar em descansar depois, descansar quando? Quando já tem um turbilhão de coisas para você. Exatamente. Né? Então a gente precisa pensar em alternativas para essa mãe solo, né? Eu trouxe o exemplo da mãe solo, mas a gente vai ter inúmeros formatos aí de pessoas que Sim. não têm essa condição de descansar, porque é ela que está ali na luta. Né? A gente precisa sempre lembrar disso também. Aí a gente pode partir também para os primeiros sinais que, inclusive o Charles tinha falado um pouco antes, mas os primeiros sinais e sintomas de alguém que está adoecendo. Né? Como é que a gente pode abordar mais e analisar também esses sintomas e ajudar a partir daí? Opa, eu estou vendo que você está se preocupando muito com isso, você está colocando muita coisa, quando é um problema até pequenininho. E isso pode ser um sintoma também. Então, como é que a gente pode ajudar dessa forma também? Então, sinais e sintomas, a gente precisa levar em consideração que o suicídio não é um sintoma, não é uma patologia e que o suicídio nem sempre tem a ver com transtorno mental. Primeiro, a gente precisa desmistificar isso. Porque, fulano tirou a sua própria vida porque tinha tais e tais transtornos, né? Isso nem sempre é correto afirmar, certo? Então, o suicídio nem sempre está ligado a um transtorno mental e o suicídio não é uma patologia. Segundo, respondendo à pergunta que você fez, né? Sinais e sintomas. Quando a gente pensa em sinais e sintomas, levando em consideração o que o Charles falou, não vai ser universal os sinais e sintomas, até porque nós somos seres subjetivos, né? Cada um tem uma forma de lidar com as situações. Então, é importante que quem esteja perto, você mesmo pode observar, né? Esses sinais e sintomas, mas quem esteja perto também observe, né? Se é uma pessoa comunicativa, tá muito reclusa, tá sem se comunicar, tá tendo dificuldade de sair de casa, tá tendo dificuldade de acessar o que ela acessava antes, né? As suas redes de contato, no sentido de encontrar um colega na praça, né? Então, a gente precisa estar atento nesses sinais, certo? Quando a gente fala de sintomas, a gente pode trazer a ansiedade, né? Porque a ansiedade está ali, no meio do que provoca todo o sofrimento mental que pode vir a levar ao suicídio, né? Então, a gente precisa estar atento. Eu não estou legal, né? Onde é que eu posso pedir ajuda?
eu preciso avisar alguém que eu não tô legal. E é importante, né, a gente discutir a importância de não sentir vergonha de pedir ajuda e não sentir vergonha de ter ansiedade, de estar tendo um pânico, de estar com alguma fobia com relação a alguma coisa. A gente precisa naturalizar que somos seres que em algum momento vamos sofrer, como o Charles já falou hoje, né? Então, que a gente fique atento a esses sintomas também, né? Ah, estou um pouquinho ansiosa. A frequência tá recorrente? Não tá recorrente? Em quais situações isso está aparecendo? Entende? E aí, buscar ajuda. Às vezes, as pessoas podem ter ansiedade e não sabem que tem, né? Isso também acontece. Exato. E aí elas começam a analisar depois de muito tempo, Sim. e aí elas analisam e dizem, poxa, eu tenho ansiedade, eu sofro de ansiedade, por pouco que seja, ou já está num nível muito grande. Não é? Exato. E aí, até um ponto importante, quando a gente fala, por exemplo, sobre ansiedade, né? E compara com o tema que a gente está trabalhando. A ansiedade, ela é causada muitas vezes a minha ansiedade ela é causada muitas vezes por um fator, né? E você também pode ter ansiedade. Na verdade, é importante a gente ressaltar que todos nós temos ansiedade, tá, gente? É importante a gente frisar, né? A ansiedade normal... Que vai mudar são os níveis, né? Exato. E patológica, né? Aquela ansiedade normal é aquela ansiedade. Ah, vamos ter uma prova amanhã, então eu estudo hoje, né? O famoso frio na barriga, quando você pensa em alguma prova da escola, ou quando você pensa o que vai fazer, quando você sabe que vai para um podcast conversar. Exato. Essa é a ansiedade saudável. Entendeu? E tem isso tudo. Quando você vai no hospital sabendo que vai tomar uma injeção, pô. Sim. Não é uma autocrítica não, tá? Não Exato. Com certeza não. Mas são formas de se pensar, né? Quando a gente vem falar sobre ansiedade normal, essa ansiedade saudável, é justamente isso. Que a gente se prepara para algo, por exemplo. A ansiedade patológica é aquela ansiedade que não está causando sofrimento, né? Quando me paralisa, Exato. Quando eu não consigo realizar as minhas atividades que eu realmente preciso realizar, né? E aí, por isso que é importante quando você falou sobre sinais, sintomas, no sentido de que, por mais que eu como ser, eu já nasci com a minha ansiedade, e você também, o que me causa e o que potencializa a minha ansiedade é diferente do que potencializa a sua. Isso. E a forma que eu vou lidar e como meu corpo também vai reproduzir o que ele está recebendo é diferente da forma que o seu. Por isso que você citou, tem gente que não percebe. Claro, geralmente as pessoas percebem muito. O coração, um ataque cardíaco, que é aquele coração acelerado, né? Isso é bem frequente quando a gente fala. Mas outras pessoas podem ser a queda de cabelo, um exemplo. Isso, e quando a gente fala de não sentir vergonha e tudo mais, é lembrar que a ansiedade é uma emoção, Sim. né? A ansiedade é uma emoção, assim como a tristeza, como a alegria, né? E aí a gente quebra, né, essa sensação de dizer eu tô com vergonha de dizer que tô ansioso, né? A gente precisa lembrar disso também. Lembrando que o fator ansiedade é um sintoma, né? Como a gente falou no início. Marília, pode ser considerado o primeiro sintoma, um dos primeiros sintomas? Pode. Porque ela pode vir sorrateira assim. Ela pode vir assim, com essa agoniazinha de fazer a prova. Mas se você começa a não querer se alimentar antes de fazer a prova, entende? Você começa a querer faltar a prova, entende? E isso não é só esse mês, que é o mês de prova, mas é em todos os meses, em todas as apresentações, entende? É nesse sentido quando o Charles fala para observar. Então, se sempre é assim, aí eu fico ansiosa quando eu vou para algum lugar, ou quando eu vou comprar alguma coisa, ou quando eu sei que eu vou encontrar uma pessoa especial. Essa é a ansiedade natural, né? Normal, que a gente sente saudável. Agora, se a gente deixa de ir sempre, né? A gente precisa levar em consideração a frequência que as coisas acontecem. Se aconteceu 1 ou 2, 3 vezes, não aconteceu mais, beleza. Se acontece sempre, tá lhe impedindo, interferindo, né, o seu movimento na realização das suas coisas, aí você já precisa ficar atento. Outra coisa, antes da gente parar de falar de ansiedade, é lembrar sobre a ansiedade que gera diante das nossas relações, dos conflitos das nossas relações. Por que eu falo isso? Porque nem sempre o Charles vai pensar igual a mim. Eu, Marília, sou um ser no mundo que tive vivências diferentes do Charles,
eu tive experiências diferentes do Charles e também sou um ser no mundo que tenho aí minhas identificações com as coisas, né? Eu tenho identificação com um tipo de música, eu tenho identificação com um tipo de psicologia, Exato. né? Então, a gente vai se tornando um ser no mundo único com a nossa perspectiva. Eu não posso obrigar o Charles, né, a ser do jeito que eu quero que ele seja, nem que ele haja do jeito que eu quero que ele haja. Então, é importante procurar ajuda para discutir isso também. Porque, às vezes, quem está exigindo a gente ser de alguma forma é alguém muito especial. E a gente entra em conflito não só com a pessoa, quanto com nós mesmos. E dizer assim, meu Deus do céu, não aguento mais tal pessoa me cobrando esse posicionamento, esse comportamento. Isso vai nos adoecer. E aí a rede de apoio é extremamente importante. Seja ela dos profissionais do município, seja um amigo, seja a escola. Procure ajuda, porque isso realmente causa um sofrimento muito grande. Porque é aquela sensação de não pertencimento, de não aceitação. E isso é um sofrimento gigantesco, né? Porque se eu não me sentir pertencente na minha família, na escola, na minha rede de amigos, eu vou ser pertencente aonde? Né? Eu vou me sentir pertencente aonde? Então eu vou me sentir só no mundo. E às vezes isso acontece bem no início da infância, por exemplo. A criança, Exatamente. aquela criança mais ali, quieta, ela não se mistura muito, Exato. sabe? E aí é onde entra a rede de apoio Isso. também dos professores nessa parte da vida, não só nessa, mas ao todo. E é importante dizer que o conflito existe para que as coisas sejam mudadas também. Porque se a gente não conflitasse, as coisas não iam caminhar, né? A gente precisa entrar em conflito. Lógico que eu tô falando de conflitos saudáveis no sentido de dizer assim, poxa, não é legal, não tá legal, né? De perceber, de fazer essa autoanálise, de perceber que é no seu autoconhecimento que você vai perceber se você vai precisar de ajuda ou não, se você vai conseguir resolver aquele conflito sozinho, né? Então a gente precisa levar em consideração isso também. Com certeza. E aí a gente já entra, por exemplo, no tópico e na área de prevenção, né? Como é que a gente consegue prevenir muita coisa, principalmente o suicídio, que a gente já disse aqui, que é o fator final, né? É o fim. O que aconteceu antes para aquele jovem, aquele adulto chegar ao ponto de tirar a própria vida, entendeu? Então, a prevenção e conscientização também é muito importante. Então, para a gente iniciar falando disso também, como é que nós podemos abordar esse tema, que, como a gente já iniciou também, é complicado, mas é necessário. Sim. Como é que a gente pode abordar e saber conversar também com quem está passando por alguns problemas como esses? Exato. Muito importante essa pergunta, Jota. Porque as pessoas muitas vezes têm até medo, né? Eu compreendo que aquela pessoa está passando por um processo de adoecimento, mas eu tenho receio, né? Talvez não seja nem medo, mas um receio de chegar naquela pessoa e dizer assim, eu estou aqui, né? Mas, gente, não tenham medo, né? Isso. É uma vida, né? É uma pessoa que é muito importante para tantas outras pessoas, Isso. né? E aí, primeiro ponto, não julgar. Como a gente já falou tanto, né? A gente não sabe o que é que levou aquela pessoa ao sofrimento, né? Acolher, né? E compreender, né? Muitas vezes a gente não vai conseguir resolver aquele problema, né? Mas só o fato de conseguir demonstrar àquela pessoa que estamos ali disponíveis, né? Para tentar ajudar, a acolher, né? A ouvir. E só a presença já é muito importante, né? Então são fatores que fazem uma junção importante, né? Porque quando a gente pensa nas situações que podem ocorrer, no que está causando sofrimento, talvez seja até a falta de um abraço, né? De uma compreensão de que alguém gosta de mim, né? De que alguém está aqui e me valoriza, que alguém está aqui e compreende o meu valor. Não que a gente deva ser escravo da valorização do outro, porque nós também devemos nos valorizar, mas compreender que alguém também nos vê, né? Com um olhar de valorização e de compreensão, de acolhimento, faz toda a diferença nesse processo. É a gente se sentir querido também, não é isso? É a gente ter aquele apoio ali, seja de um amigo ou de alguém importante, né? Se sentir querido é importante. Exato, né?
E é uma necessidade do ser humano. Não tem como, né? Se eu dissesse, Jota, entra em um determinado lugar e todo mundo vai estar lá e vai meio que se afastar, deixar você no solitário em um lugar. Como que você vai se sentir? Vamos fazer um experimento social, um exemplo, né? E depois você vê esse aqui, falar como que você se sentiu. Nós, enquanto seres humanos, nós temos pavor à rejeição, né? Nós temos pavor de se sentir rejeitados. Nós queremos estar inseridos. Por isso que Marília e você também citou sobre a questão das redes sociais, né? Da escola, né? Do TikTok, por exemplo, que hoje em dia é bom, uma coisa que todo mundo quer ter, todo mundo quer fazer, né? Porque nós queremos estar inseridos em um grupo. Por isso que é tão importante que nós também possa compreender, na verdade, que a nossa escuta, né? E o nosso acolhimento vai fazer toda a diferença. E não no lugar de julgamento, mas de compreensão que aquele adoecimento está ali presente, né? É importante, é muito importante. Isso, e para além do quando o Charles fala, né? Primeiro de tudo, acolher, não julgar, né? E dentro desse acolhimento, você dá espaço, né? Para conseguir acessar exatamente esses pormenores que a gente falou. O que é que vem antes? O que é que está fazendo esse sofrimento? A gente vai acolher, a gente vai dar esse suporte, mas já naquele momento, vamos puxar, né? O que é que está lhe causando tanto sofrimento, né? É porque a gente precisa acessar, né? Esses lugares para que a gente dê uma devolutiva, não é, Charles, também? Exato. Porque às vezes a pessoa vem se sentindo sem saída, né? E lógico, o psicólogo não tá ali para dizer a direção que é para você ir, né? O papel do psicólogo não é esse. Mas é preciso que o psicólogo dê uma devolutiva para que essa devolutiva se torne uma prevenção. Para que a gente dê uma devolutiva para que o paciente, a pessoa, tenha um resquício de futuro. Exato. De saída, de possibilidades, entendeu? E que possamos criar juntos, né, estratégias, Isso. né? E não que nós precisamos ser refém do cuidado do psicólogo, né? Mas porque nós, enquanto seres humanos, nós precisamos ser protagonistas do nosso processo de saúde e doença. Isso é fato, né? Então, nós podemos auxiliar, né? Criar estratégias em conjunto, como Marília citou. Não que eu vá salvar, mas que nós juntos possamos criar estratégias, né? Talvez uma mudança de um comportamento, talvez a mudança de um pensamento, porque tem coisa que a gente aceita, tem coisa que a gente muda a nossa visão sobre ela e tem coisa que a gente vai aprender a lidar com ela, né? Então são pontos muito importantes. E aí quando a gente vem trabalhar essas questões, como você mesmo pontuou, como que a gente entra até em outro ponto. Onde que a gente pode direcionar também aquela pessoa que eu estou fazendo esse acolhimento, né? Tá, eu acolhi, mas para onde que eu direciono, né, Marília? Aqui no município, a nossa gestão, nossa secretária, doutora Isabelle, ela tem muito esse olhar de ampliar a rede de saúde mental cada vez mais, né? E dar acesso, porque não é só ampliar, é dar acesso também. Então, quando a gente pensa na nossa rede, nós temos a atenção básica, que são os postos de saúde, né, como as pessoas conhecem. Aqui nós temos 19 postos de saúde. Então, os 19 postos de saúde têm psicólogos. Todos né? eles têm um psicólogo pronto para atender. Exato, né? Além da atenção básica, que é a porta de entrada, nós temos o CAPS, né? Que é o Centro de Atenção Psicossocial, que as pessoas têm uma certa resistência, como vocês mesmos pontuaram, né? Por ser um lugar que muitas pessoas apresentam transtorno mental grave, né? Mas não é nesse sentido, não é nesse lugar, porque o nome já diz, Centro de Atenção Psicossocial, né? Quando a gente fala sobre o biopsicossocial, está interligado, né? Porque é o conjunto de fatores e não a questão do adoecimento de um transtorno, né? Além disso, nós temos o ambulatório de saúde mental, né? Que fica no centro de diagnóstico, né? E as pessoas fazem acompanhamento psicoterápico, né? Com 8 psicólogos nós temos no ambulatório. Nós temos 4 psiquiatras no ambulatório. Nós também temos psiquiatra no CAPS, né? Para além do ambulatório e do CAPS, nós temos psicólogos os 7 dias da semana no hospital, né? Aqui no nosso município. Então, assim, é uma rede que está toda interligada. Dentro do hospital nós temos os leitos de saúde mental. Exato. Né? Exato. Que é um lugar mesmo de humanização e cuidado, né?
que são para pacientes em crise, pacientes que estão passando por um processo de adoecimento que precisa de um cuidado intensivo, né? Mas a gente tem todo esse olhar do cuidado em território, do cuidado em liberdade, né? A gente tem muito esse olhar do paciente criar um plano de cuidado junto à família, sabe? Criar estratégias de cuidar desse paciente, né? Porque a partir do momento que nós também estamos tirando no internamento uma pessoa do ciclo familiar, por mais que seja nesse olhar de cuidado, né? Mas nós precisamos ter esse olhar como um todo. E para além disso, essa semana está acontecendo na escola Pedro Joaquim e na EJAV, né? Aprígio. Isso, que são conhecidos como Pedro Joaquim, Aprígio, EJAV. Criamos uma equipe, né, de psicólogos para trabalhar a prevenção, né, ao suicídio, trabalhar também outros tópicos, como já falamos aqui, que é muito para além, né, de uma questão só, com todas as turmas das escolas, né, vão ter esse momento com psicólogos para trabalhar mesmo e que eles possam se sentir acolhidos. É forma de prevenção e cuidado. Isso é prevenir. Isso. Né? O trabalho de conscientização no âmbito escolar. Exato. Isso é a mais linda prevenção que a gente pode fazer. É ativando essa conversa, principalmente com esses jovens. Exato. Maravilha. E para além de toda essa rede que nós temos, né, a nossa secretária tem esse olhar mesmo de ampliar, de promover, de cuidar. Estaremos lançando um novo dispositivo, né, Marília? A gente está muito feliz com esse novo dispositivo que está sendo lançado. A gente pode falar sobre ele? Com certeza. Exato. É o SOS Acolhe, ou Acolhe SOS, né? É um serviço online, né? Onde as pessoas que estejam em sofrimento mental intenso, né, que não consigam ir até um serviço de saúde, possam entrar em contato de onde quer que esteja, Isso. né? Da sua casa, na praça, um momento de crise, né, de sofrimento, eles vão poder entrar, vocês, na verdade, vão poder entrar em contato, né, através do WhatsApp ou ligação, né? E vai ser uma equipe todos os dias da semana, tá, gente? De domingo a domingo. Isso. Nós vamos ter psicólogos disponíveis com esse cuidado ético, sigiloso, afetivo aos nossos usuários, né? Então é mais uma forma de ampliar e cuidar dos nossos pacientes. É muito importante essa novidade agora que vocês trouxeram pra gente. Agradeço bastante. E é literalmente uma novidade, né? A gente tá lançando esses dias, né? Exato. E é lembrar que a gente vai, quando receber a mensagem, receber a ligação, a gente vai acolher, né? Porque vai ser um dispositivo para acolher situações de crise, né? A gente acolhe e a gente direciona a um psicólogo disponível para atender essa pessoa. Exato. E é importante também frisar que esse recurso, né, esse dispositivo, ele vai trabalhar interligado com a nossa rede de atenção psicossocial, que é a nossa rede de saúde mental. Então, a partir dali, se nós, enquanto psicólogos e profissionais, compreendermos e identificarmos a necessidade de fazer um encaminhamento, seja ao psiquiatra, seja ao ambulatório de saúde mental, para um cuidado continuado, esse acesso, esse encaminhamento, ele já vai ser feito. Então, ou seja, é mais um recurso e um dispositivo que vem fazer uma junção para ampliar, né, e interligar, né, toda essa rede. Eu acho muito importante, né? Quero parabenizar também esse plano, né, de vocês, todos os envolvidos também, quero parabenizar desde já, e que o pessoal de Teotônio está sendo agraciado com essa novidade, né? E a gente pode contar que vai ajudar muita gente aqui da nossa cidade, do nosso município, não é isso, pessoal? Então, para o pessoal de casa, né, daqui de Teotônio, é uma maravilha, sabe? De saber que tem aquela ajuda lá a qualquer momento que estiver precisando, porque a gente não sabe quando é que a ansiedade vai nos atacar, né? Pode ser agora, pode ser daqui um tempinho, não tem hora certa, né? Pode ser 4 vezes ao dia ou quem sabe mais que isso. Então o pessoal de Teotônio pode agradecer, né? E pode esperar pouco, acho que não muito, não é? Sim. Tá bom. Então, depois a gente vai saber. E como você pontuou, Jota, situações emergenciais elas podem ocorrer a qualquer momento, né? E o projeto, o recurso vem justamente para isso. Então vocês aí que estão em casa,
Fiquem ligados nas redes sociais da prefeitura. Logo mais. Mais informações sobre esse novo Isso. dispositivo. Não vai demorar, como já pontuou. Logo estará disponível, né, para que vocês tenham acesso. E fiquem se sintam seguros, na verdade. Né? É uma equipe que está mesmo disposta a ouvir, a acolher de forma ética e bem sigilosa. É isso aí. Então, para a gente partir para a finalização da nossa conversa, que já está bem ampla aqui. Maravilha, muito bom conversar com vocês, pessoal. Obrigada. Queria elogiar isso aqui antes de tudo, né? Mas para a gente já ir para as considerações finais e passar rapidinho a limpo uma dúvida que eu acho que muita gente tem, muita gente pontua, e aí pode ser bem rápida também para a gente adentrar na rede pública de saúde também, que a gente estava falando antes, né? Por quê? Porque muitas pessoas têm um certo preconceito com a rede pública de saúde, não é? Acho que vocês devem entender bastante isso, até mais que eu, com certeza mais que eu. Então, muita gente tem esse preconceito com a rede pública de saúde mental, não é? Então, como é que a gente pode desmistificar esse preconceito, sabe? Como é que a gente pode dizer, olha só, a saúde pública ela é importante, sim. Para isso, ela dá os recursos, sim. E temos profissionais muito importantes e muito profissionais nisto. Exato. Esse olhar, né? Eu vejo que é da saúde pública como um todo, né? A nível nacional. Na nossa cidade a gente não sente isso graças ao olhar da nossa secretária, que também é psicóloga, né? Então, nós somos agraciados ainda mais por esse olhar, dizer assim, as coisas precisam funcionar, porque é um direito das pessoas, né? É um direito das pessoas terem acesso à dignidade, a cuidado, né? Então, é importante que a gente vise esse acesso, a resolutividade, né, da saúde pública. Não tem como a gente falar sobre saúde pública e deixar de falar sobre resolutividade, né? Porque se a gente precisa de um acesso, se a gente vai naquele restaurante, né, ao restaurante chique, vamos lá, um restaurante chique para um jantar, para um almoço, tem SUS ali, né? Tem saúde pública, não tem como. A vigilância sanitária, por exemplo, está instituída no serviço de saúde, né? Então não tem como dizer, eu não faço uso do SUS, da saúde pública. Não tem como, né? Por isso que o SUS é nosso, tá, gente? O SUS é nosso, é universal, de qualidade, né? E que nós possamos realmente usufruir, né, desse serviço da melhor forma possível, né, Marília? Lembrando que o SUS, né, é um sistema referência para o mundo inteiro. Então, a gente, né, já viu alguns países aí, né, pegando como referência o SUS para reproduzir. Né? Então, como o Charles falou, o SUS é nosso, a gente precisa usufruir. Né? A gente aqui em Teotônio Vilela tem uma equipe, vou falar da nossa área, né, mas eu sei que é no sistema inteiro, mas aqui a gente tem uma equipe de psicólogos qualificados, experientes, para atender vocês, certo? Então, sempre que for preciso, acessem, né, esse sistema. Usem, porque é de vocês, né? E aí a gente vai estar lá com nossa rede, né, de atenção psicossocial para atender sempre que necessário. Exato. E os números de profissionais de saúde mental aqui em Teotônio, a gente chega até a dizer que não tem outro município, Não tem. né, com o número de habitantes que tenha realmente essa estrutura, sabe? Isso. Porque realmente é um olhar muito cuidadoso e intenso, né? E intensivo à nossa população, né? Então, assim, a gente só tem orgulho de hoje estar na coordenação, né? E ter gestores que nos dão esse suporte. Que maravilha, pessoal. De verdade mesmo. Eu acho que a gente pautou muita coisa importante aqui. A gente, com certeza, conseguiu, né, o que a gente pretendia fazer, que era conversar sobre esse tema que, por mais complicado que seja, delicado que seja, mas tem que ser conversado, é necessário, sim, não é isso? E a gente conseguiu da melhor forma possível. Que bom. Tá? Eu gostaria de agradecer, tá? A conversa que a gente teve aqui foi maravilhosa, conhecer vocês, Marília e Charles, tá? Eu espero que voltem aqui mais vezes, tá? Pra gente conversar sobre isso ou também outras coisas, quando, por exemplo, o Acolhe SOS estiver já integrado e a gente conseguir falar mais sobre ele daqui a um tempinho. Tá, a gente volta, a gente faz questão de voltar.
Estamos esperando o convite. É isso aí. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Então, as considerações finais para a gente finalizar a nossa conversa por aqui. Podem ficar à vontade. Agradecer o espaço, né? É um espaço, a gente falou tanto sobre comunicação, e é um espaço que nos dá, né, esse acesso ao cuidado, à promoção e prevenção. Então, você que está aí de casa, né, nos assistindo, se acolham, né? Acolham quem está ao seu redor, né? Que vocês possam estar atentos, né? Às pausas, né? Às necessidades das pausas, do autocuidado, do tempo de qualidade e do fortalecimento dos vínculos e das relações. Que vocês possam ter, né? Esse acesso às relações, esse fortalecimento de forma mais assertiva possível. Não é isso, Marília? Isso, também gostaria de agradecer o espaço. Assim como eu comecei, vou terminar dizendo o quanto a comunicação é extremamente importante, né? Para que você que está aí em casa entenda sobre tantos assuntos, tenha acesso, né? Sobre esses assuntos. Então, também gostaria de agradecer a secretária, né? A nossa secretária que também é psicóloga e faz questão de ter esse olhar cuidadoso, né? Para a saúde mental do município. Então, agradecer também a oportunidade de estar aqui junto com o Charles, né? A gente sempre ensina, traz, colabora, mas a gente sempre aprende muito, Sim. né? Também. Então, agradecer pelo espaço, agradecer pela receptividade de vocês, daqui da Secretaria de Comunicação, certo? E até a próxima. A gente volta para falar do acolhe, tirar todas as dúvidas. A gente pode fazer, né? Um tira dúvidas da população. E a gente espera voltar aqui. Esperamos que vocês tenham gostado, Isso. né? E se precisarem, podem buscar os serviços de saúde que estão de portas abertas. Isso. Estarão sempre prontos para atender da melhor forma possível. Exatamente. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima, não é isso? E queria dar o último recadinho aqui, pessoal, tá? Inscrevam-se no nosso canal da Prefeitura de Teotônio Vilela, tá bom? Esse aqui é o nosso segundo episódio do podcast Teotônio Pode Mais, podcast que dá gosto de ouvir. Vocês ainda vão ouvir muitas conversas, muitos bate-papos maravilhosos por aqui, certo? Eu vou ficando por aqui e gostaria de lembrar que você que tá meio recluso aí, tem aquela vergonha ainda, procure ajuda, tá? Procure a rede pública de saúde mental. A sua vida é importante. Pode ser para mim, para o seu amigo, para a sua família, para todos que te rodeiam, tá bom? Eu vou ficando por aqui, eu sou o João e até a próxima.